O cadeião de autos, que se chama cadeião de autos, não é a Major César Oliveira. Não. Quer dizer, a penitenciária Major César Oliveira é para o regime semiaberto, não é isso? Isso, exatamente. Semiaberto. Então, lá não, lá no cadeião é fechado, regime fechado. Isso, né? regime então, fechado. a fuga ocorreu no cadeião, ou seja, daqueles presos que cumprem pena em regime fechado. Inclusive, um deles é suspeito de integrar uma facção criminosa. Isso, Douglas. Essa fuga aconteceu na noite da última quarta-feira, lá da cadeia pública de Autos. Só retificando, essa cadeia ela recebe presos provisórios, aqueles indivíduos que foram presos ainda não foram sentenciados, são todos enviados para a cadeia pública de Autos e dali é feita a distribuição para os presídios. Essa fuga aconteceu, 3 indivíduos conseguiram sair da unidade, mas um deles já foi recapturado. Os presos Denis Dias Coutinho dos Santos, Edemir Vieira Barros e Luiz Bezerra Neto fugiram da cadeia pública de Autos na noite da última quarta-feira. Ontem, a Polícia Penal conseguiu recapturar Luiz Vieira Neto na casa de um conhecido dele, na zona norte de Teresina. O preso foi reconduzido de volta à cadeia. Os 3 detentos estavam em uma cela da ala A do presídio. Até o momento, a Secretaria de Justiça do Piauí ainda não informou como a fuga aconteceu em um presídio que é novo e tem um forte esquema de segurança. O que se sabe até o momento é que os 3 internos fazem parte de uma facção criminosa. Os outros 2 presos continuam foragidos. A unidade tem capacidade para 603 presos. A CPA foi inaugurada no governo passado e é apontada como a unidade prisional mais moderna do estado. A cadeia foi construída para receber apenas presos provisórios de todo o estado e fazer a distribuição aos presídios. Mas, segundo o Simpol-Jusp, a unidade já abriga presos sentenciados e hoje tem uma população de 1.071 internos. Um efetivo de 15 policiais penais trabalha por plantão, enquanto o número deveria ser o dobro. Superlotação, com certeza, baixíssimo efetivo. Eu me lembro muito bem que quando a obra da CPA foi terminada, tiveram várias inspeções, inclusive uma do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional na época, que indicou que ali, como são 603 vagas, deveriam ter em torno de 120 policiais penais lotados. E hoje nós temos ali quase 1.100 presos e nós não temos sequer em torno de 80. Então, deveria que praticamente triplicar o efetivo, porque é uma unidade com uma estrutura grande, mas que tem diversos pontos que precisam ter uma segurança do policial penal fisicamente 24 horas por dia. Porque, além disso, ela é uma porta de entrada para o sistema. Como ela é porta de entrada para o sistema, ela tem, além da dinâmica das rotinas, dos diversos tipos de atendimento, tem que fazer essa gestão do sistema sem uma possibilidade, eu diria, de uma classificação de presos, que estabelece a lei de execução penal e que o Estado do Piauí, por muito tempo, falou em classificação de risco, quando nem sequer coloca em prática, não tem as possibilidades de colocar em prática as classificações previstas na lei de execução penal de 40 anos atrás, praticamente. Nós sugerimos, há cerca de 15 anos, ali ao lado da custódia, uma obra que estava sendo feita para ampliar a custódia, que fosse funcionar ali de forma separada uma central de triagem, estabelecesse ali uma central de classificação de presos e redistribuísse esses presos de forma bem classificada no sistema. Mas, infelizmente, essa obra, apesar de terem sido enterrados ali alguns milhões, ela ficou parada e continua parada ainda. Bom, nós tentamos ouvir a Secretaria de Justiça do Piauí a respeito dessa fuga, a respeito do trabalho de tentar recapturar esses 2 internos que ainda estão foragidos, mas a resposta que nos foi dada que hoje seria impossível ouvir algum representante da Secretaria de Justiça. Em linhas gerais, o que o Simpol-Jusp está colocando é o que está no papel, ficou no papel. Na prática, a cadeia pública de Autos não funciona como deveria ser. Não há informações oficiais, mas a informação que nos foi repassada pelo sindicato é de que esses 3 internos teriam conseguido arrebentar uma grade, tiveram acesso à subida de uma das guaritas e de lá conseguiram se evadir da unidade. E a gente sabe que hoje o sistema prisional do Estado tem 17 unidades
Em 2014 eram 14 unidades prisionais e naquela época eram pouco mais de 3 mil presos. Hoje já passam de 6 mil presos nas 17 unidades do Estado, enquanto que digamos, o efetivo de policiais penais continua praticamente o mesmo. Douglas. O que a gente observou aí, que o Raimundo trouxe informação, é que Altos convive, né, como nós dissemos no início, mas agora depois da reportagem ficou mais claro, que Altos convive com essas duas realidades do sistema prisional do Piauí. Interessante, Raimundo. De um lado, o cadeão público de Altos, que é a porta de entrada do sistema prisional. De um outro lado, a penitenciária Major César Oliveira, que é a porta de saída do sistema prisional. Ou seja, as duas realidades existem no mesmo município, no município de Altos. Agora, de fato, não tem como negar que assim como existe no nosso dia a dia, né, e a polícia tem combatido com eficiência, facções criminosas atuando no Piauí, existem também, porque nós temos aí, inclusive, nós trouxemos recentemente uma reportagem mostrando, o Raimundo trouxe a reportagem, você lembra, Raimundo? Mostrando um balanço das operações contra as facções criminosas, mais de 340 presos. Exatamente. Quer dizer, esse pessoal foi para onde? Foi para o centro prisional, para o centro penitenciário. Chegou lá, todo mundo virou santo, virou anjo? Não, chegaram lá como integrantes de facções criminosas. Então, é óbvio que essas facções também estão presentes dentro do sistema prisional. E aí, nós temos também que observar o seguinte, Raimundo. Se há um trabalho muito eficiente, fora dos presídios, ou seja, nas ruas, nos municípios, pela polícia, pela segurança pública, né, pela nossa inteligência, tem que haver também no sistema prisional. Afinal de contas, ali é um confinamento, né? Exatamente. E não há como negar que existe um efetivo, ou seja, uma superlotação dessas unidades do Estado, de norte a sul do Piauí, as fugas não são tantas. Hoje o Piauí tem um certo nível de segurança nas suas unidades prisionais, mas fica mais do que evidente que o efetivo de policiais penais não é o necessário, não é o ideal para se trabalhar com essa quantidade de internos que existem nessas unidades de todo o Estado. Por isso, o próprio sindicato reforça a necessidade do governo realizar o concurso e abrir mais vagas para policiais penais para oferecer um pouco mais de segurança dentro dessas unidades prisionais. Ou seja, não adianta ter só os muros altos e as unidades sem ter um reforço do policiamento que tem um papel fundamental na organização e na administração dentro desses presídios. Pela participação, bom descanso, bom final de semana. A gente retorna, se Deus quiser, na segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde, até lá. Olha, a pergunta é o seguinte, vamos fazer aqui um raciocínio, Nenê? Larga esse celular aí, presta atenção e me ajuda aqui no raciocínio, que é o seguinte. Olha, você tem a polícia, não é? Primeiro a polícia. Quando você pode deixar as imagens aí, Rafael, para o telespectador e a telespectadora entenderem dos foragidos, alguém que souber, entrar em contato com a polícia, alguém que vê um deles aí, para entrar em contato e ajudar na recaptura. Então vamos lá. Ao cometimento de um crime, a polícia investiga e começa um inquérito policial. Esse inquérito tem prazo, pode ser prorrogado, enfim, mas mesmo com prorrogação, tem prazo. É concluído e enviado para o Ministério Público dar um parecer. O Ministério Público pode acatar, digamos, um pedido de prisão, não é? O Ministério Público pode pedir novas diligências, ou pode simplesmente não acatar. Acatando, passa para o juiz também avalia, aí vira um processo, e concede lá os mandados de busca e apreensão, mandados de prisão temporária, ou mandados de prisão preventiva. O acusado é preso, vai ser julgado, se é processado e condenado, vai para a cadeia, não é isso? Bom, passou essa primeira etapa. Aí, você tem, depois de ingressar no sistema prisional, né, você tem o seguinte, um tempo, né,
Porque às vezes você ingressa antes do julgamento. Não é? Antes do julgamento. Você fica preso, aguardando o julgamento preso e esperando aquele prazo de 81 dias, né? Porque tem aquela história, não, se não for julgado e tal, você tem que ser solto por excesso de prazo, recurso de prazo, aqui na Câmara 2. Então é o seguinte, mas não ocorre isso. Tem gente lá que está com 1 ano e meio, 2 anos, que sequer foi julgado a primeira vez. Né? Tem gente que foi julgado, foi condenado, não é isso? Cometeu outro crime, voltou para a cadeia, mas tem gente lá que sequer foi julgada. A primeira vez, você está lá 1 ano e meio, 2 anos, não foi julgado. Esse é um ponto. Né? Esse é um ponto. Então, quando se fala em integração, não é só a integração da polícia, não. Entendeu? Não é só a integração da segurança pública. Então você... É assim, como é que eu diria? Deixa eu tentar encontrar uma expressão que facilite o entendimento de quem está nos acompanhando. Essa sequência, entendeu, meu primo? Essa sequência, ela não pode ter falha em nenhum momento. Porque se você tem uma polícia eficiente, rápida, que investiga e que prende, você vai ter muita entrada de detentos, não é? No sistema prisional. Se você tem na outra ponta um sistema judiciário que não acompanha na mesma velocidade, você tem uma falha e, portanto, a tendência é que haja um aumento substancial no número de pessoas que ocupam os presídios do Piauí, ou de qualquer estado do Brasil. Né? Nós temos uma situação que é mais favorável do que em outros estados, porque nós não temos, por exemplo, indícios de que esta ou aquela facção criminosa domina um presídio sequer no Piauí. Você tem grupos dentro dos presídios, mas dominar, onde o policial penal só entra se a facção permitir, que determinados detentos têm privilégios dentro da cadeia. Não existe isso no Piauí, em que pese esse número que ainda é insuficiente, muito pequeno, de policiais penais. Mesmo assim, ainda se consegue manter o controle e o funcionamento das penitenciárias, como essa de Altos, conhecida como Cadeão de Altos. É preciso haver aí uma integração maior, na minha opinião, na minha humilde opinião, entre justiça e polícia, para que esse compasso seja o mesmo. Ou seja, para que o ritmo seja o mesmo. Não é? Várias parcerias já foram firmadas, por exemplo, entre o Tribunal de Justiça, entre a Segurança Pública do Piauí, mas é preciso avançar nessas parcerias, nessa integração, para que a gente tenha esse fluxo sempre na mesma toada, né? Não haja mais gente entrando do que saindo do sistema prisional. Claro que isso não é equação matemática. Acho que não vai haver esse equilíbrio perfeito. Tipo, atingir esse equilíbrio perfeito vai ficar lá. Não! Isso em algum momento, essa balança ela vai pesar mais para um lado, pesar mais para o outro, normalmente pesando mais para a entrada do que em relação à saída. Agora, se a saída é ainda deficiente, aí a situação fica realmente fora de controle.